Estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o Padre João Carlos. Tempo de Paz. E nós estamos recebendo aqui o Padre Antônio de Lisboa, da cidade de São Paulo. Ele vem para a gente conversar sobre o Sínodo da Arquidiocese de São Paulo. O Padre Antônio Lisboa é pároco na paróquia de São João Clímaco. O bairro em São Paulo também leva esse nome. E integra a região episcopal Ipiranga. O Padre Lisboa é professor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, a Unisal, e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Padre Lisboa, seja muito bem-vindo. O que é que o senhor ensina nessas universidades? Então, a minha área de formação é a teologia pastoral e a ciência das religiões. Na verdade, no Unisal eu trabalho religião e culturas e também eclesiologia, e na PUC eu trabalho as disciplinas da área de teologia pastoral. A Arquidiocese de São Paulo está há 3 anos realizando um sínodo arquidiocesano. O primeiro ano foi em 2018, foi a primeira etapa Paroquial, Depois, o segundo ano passado. Isso, que é a etapa setorial e regional. E nesse ano está vivendo uma etapa arquidiocesana. São previstos agora diversas assembleias, chamadas assembleias sinodais, onde os delegados do sínodo que foram eleitos nas assembleias regionais, escolhidos pelas lideranças das comunidades, das paróquias, e também indicados pelos vigários episcopais ou nomeados pelo arcebispo metropolitano. Eles se reunirão, na verdade, nestas assembleias sinodais arquidiocesanas para tomar nas mãos aquelas que foram as reflexões nos níveis paroquial e regional. E certamente, Padre Lisboa, os temas que serão tratados, já foram levantados anteriormente, tocam a sua área de ensino, de pesquisa, a área pastoral. Por exemplo, os desafios da igreja na grande cidade, O senhor tem estudado esse assunto da pastoral urbana. Então, na verdade, a gente vem de uma realidade de igreja que transitou entre o urbano e o rural, mas teve quase que uma marca muito enfática da ruralidade na vida da igreja, Então, alguns aspectos que são notadamente da cultura rural, onde a igreja é o centro, tudo se reúne em redor da igreja que fica na praça, as famílias se encontram ali no meio, e a noção de tempo rural, ela foi se estendendo para outros espaços que a igreja chegou, incluindo, sobremaneira, a realidade urbana, que não é mais apenas o espaço citadino, que é o oposto do espaço rural, mas é uma cultura que se reúne em espaços grandes, mas com configurações diferentes de tempo e também de espaço. E aí a igreja fica, de certo modo, precisando aprender a lidar com a realidade e com a necessidade de evangelizar num ambiente diferente, que é o ambiente urbano, mas com ferramentas que ela ainda conserva, que é do ambiente rural. Então o desafio é como falar de Deus na cidade e à cidade, como considerar a presença do evangelho na realidade urbana, nas culturas urbanas. E o sínodo está com essa preocupação, entendendo os desafios que aparecem, com os espaços, com o tempo, com o modo como o tempo se posiciona e as pessoas percebem o tempo, e como que elas conseguem estabelecer vínculos, se reunir e formar comunidade. Outro tema levantado é a ausência dos cristãos nas celebrações. Como em todo canto, só um pequeno grupo de católicos efetivamente participa das celebrações. Em São Paulo não é exceção. E nessas assembleias, padre, está se desenhando alguma solução, alguma orientação para essa realidade? Então, é interessante que nas diversas assembleias paroquiais, setoriais e regionais,
emergiu essa questão. Como é que a igreja responde às necessidades da cidade, ao modo de se reunir. As propostas são diversas. Uma delas vai de encontro ao que a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil tem meditado e refletido nos últimos tempos, e que vem de Aparecida. Um tema central de Aparecida é que houvesse uma atenção da parte da igreja em formar pequenas comunidades, e de modo intenso. E nessa formação de pequenas comunidades e de modo intenso, afrontando básica e fundamentalmente a cidade, a realidade urbana. Então, o que tem aparecido muito é que de nada adianta constituir massas, porque não necessariamente essas massas formarão igreja. Esses dias eu estava meditando com o senhor sobre o trecho do Evangelho que Jesus está sendo persuadido por intermediários que diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, né? E a questão então, há os que estão lá fora, como Adão e Eva ficaram do lado de fora, e há os que estão dentro, sentados em redor do mestre. Então, nem sempre os que estão fora vêm para dentro. Ou mesmo em outra meditação que o senhor fez de Jesus na barca. A ideia é que as multidões se tornem igreja, na verdade. Não que as multidões permaneçam sendo multidões. Então, que as pessoas, que as massas, elas superem esse afã de um Deus, entre aspas, quebra-galho, que resolve meus problemas pessoais e imediatos, mas que eu entenda que Deus é comunidade e que me leva a fazer comunidade, que não necessariamente precisa ser uma modalidade de comunidade como nos moldes antigos, mas fiel aos mesmos princípios do Evangelho, que ela se faça basicamente recuperando a experiência originária, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu me coloco no meio dele. Então, a chave que tem aparecido nessas assembleias é que para fortalecer a eclesialidade no mundo urbano, precisa formar grupos pequenos e intensificar a formação eclesial desses grupos pequenos. Só assim a gente fica sabendo que o Padre Lisboa acompanha também a meditação. Muito obrigado. Gente, nós estamos conversando com o Padre Antônio Lisboa, que é pároco da paróquia de São João Clímaco, em São Paulo, professor do Centro Universitário Salesiano e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a conversa é sobre o sínodo que está se realizando na Arquidiocese de São Paulo. Padre Lisboa, outro tema que está emergindo nas discussões do sínodo é sobre a iniciação cristã. Dada a dificuldade de transmissão da fé das famílias, o que é que se pode fazer para iniciar os cristãos na fé católica? O senhor tem estudado e tem escrito sobre esse tema da iniciação cristã. Então, de verdade, a iniciação cristã é um tema, digamos assim, recorrente para todo padre, né? Porque o padre lida com a educação da fé, o padre lida com a transmissão da fé. Então, necessariamente, o padre vai sempre lidar com a iniciação da fé e, por isso, a iniciação cristã. O que me fez refletir sobre isso, até escrevendo algo encomendado para uma revista de teologia, a revista de catequese do Instituto Pio XI do Unisal, foi olhar para a iniciação cristã como um processo. Por muito tempo, a igreja tem caminhado na formação catecumenal. Eu recorro sempre a uma reflexão do Padre Lima, que é salesiano, e ele fala do modo como o catecumenato era antes uma realidade da vida inteira da fé, depois ele foi se resumindo a ponto de, passando pelo período medieval, tornar-se um catecumenato de quarentena, quer dizer, apenas no período da quaresma. Aí eu gosto de fazer
essa comparação de uma vida inteira, reduziu-se a 40 dias, até o cúmulo de 2 horas num sábado de tarde e pronto, está preparado para o batismo ou para a recepção dos sacramentos. Enfim, separar-se do catecumenato como uma realidade permanente da igreja, como um processo a se desenvolver, foi uma perda para a igreja como um todo. Então, eu acredito que a recuperação do tema da iniciação à vida cristã vai fazer valer aquilo que é essencial, que a fé é vida. E por ser vida, ela é um processo que vai se reconstruindo, se restaurando, se estabelecendo, se consolidando, mas sempre evoluindo e se atualizando na história. Mas é preciso que se torne um processo. Por isso, as pessoas têm que ser levadas ao encontro com a pessoa do Cristo. Sendo criança, sendo adolescente, sendo jovem, sendo adulto, mas tudo isso passa necessariamente pela comunidade. De nada adianta um curso numa sala separada. É preciso que as pessoas vivenciem a experiência comunitária. E já que o senhor tocou nesse assunto de adolescentes e jovens, por favor, responda a pergunta de Joseilda, que está nos acompanhando em Teresina. Ela disse que educou os filhos na igreja e depois de jovens eles abandonaram tudo. É o drama permanente da vida das nossas comunidades. Eu diria o seguinte, primeiro que a gente entenda que nós não realizaremos tudo de uma vez nessa vida e que o reino de Deus, ele é, acima de tudo, um dom transcendental. Nós vivemos o acontecimento do reino, nos esforçando para participar desse reino. Mas é preciso que a gente entenda que não vai acontecer tudo porque a gente vai fazer. Mas nós precisamos viver tudo aquilo que acontecer. Então é importante que a gente viva a experiência de ajudar os nossos filhos a trilhar o caminho. Mas é fundamental que eles não sejam apenas persuadidos verbalmente por nós, mas que eles possam olhar para a gente como pai, como mãe, e ver que a vida de igreja faz diferença na vida da gente. Porque eu às vezes falo, quando tem celebração de primeira comunhão, me lembrando de um bispo do Rio Grande do Sul que falava isso, Dom Hercílio, que foi arcebispo emérito de Passo Fundo. Ele dizia assim: não mande seu filho à missa, por favor, não mande seu filho à missa, vá com ele. Ou seja, de nada adianta mandar o filho à missa ou deixar o filho na porta da igreja para a catequese. Assim você vai resolver um desencargo de consciência, mas você não vai formar seu filho na fé. É preciso que seu filho experimente com você a vida de igreja, que ele veja que você vai para a igreja e volta feliz, que ele veja que a vida na igreja que você leva faz diferença dentro de casa, que ele não tenha vergonha de você, vendo como é que você age lá na igreja e vendo que você é diferente dentro de casa. Ou seja, que ele entenda que há uma mistura eficiente entre a sua vida dentro de casa e a vida na igreja. Puxa vida, como o nosso tempo ficou pequeno para uma conversa tão importante com o Padre Antônio Lisboa, a quem nós queremos agradecer muito pela presença. Padre, de coração, muito obrigado. Eu que agradeço. E anote aí na sua agenda, 29 de março, Passeio da Ama a Bezerros. Prepare a sua caravana. E em julho, a peregrinação à Aparecida do Norte. Olha só a programação. Em São Paulo, Aparecida, Frei Galvão em Guaratinguetá, Canção Nova em Cachoeira Paulista, o Santuário Dom Bosco em Lorena, TV Século XXI em Valinhos. Em Minas Gerais se visita Poços de Caldas, Serra Negra e Monte Sião. Em Goiás tem Goiânia, Caldas Novas e o Divino Pai Eterno em Trindade. E ainda a visita ao Santuário do Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Desejando informações sobre a peregrinação à Aparecida do Norte, ligue para 996680021. 996680021. E a palavra de hoje em Marcos 7, versículo 28. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair.
palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare água para a bênção. A gente volta já. Já de volta com o Padre João Carlos. Tempo de Paz.